Meus irmãos, nós vamos então à pregação da palavra do Senhor nesta noite, no culto ao Senhor, no dia do Senhor. E para isso, irmãos, nós vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro Reis, como está em nossa liturgia, capítulo 19, de 1 a 8. Irmãos, no domingo passado, nós pregamos o texto que foi do versículo 1 ao versículo 4. Esse trecho será lido de novo. Embora nós vamos concentrar a nossa exposição bíblica, a nossa pregação desse domingo, nos versículos de número 4 até o versículo de número 8. Mas nós leremos os 3 primeiros versículos novamente, para nos situarmos de novo e lembrarmos o que está acontecendo com o profeta Elias. Tá bom? Então vamos à leitura da palavra de Deus. Olha o que diz lá o texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Meus irmãos, nós não vamos retirar nada de edificante que mude a nossa vida, senão nós não orarmos ao Espírito de Deus para que nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós lemos a Tua palavra é a verdade, mas nós não podemos vê-la se o Teu Santo Espírito não abrir o nosso entendimento, ó Deus. Por isso nós, humilde e reverentemente, oramos ao Senhor em nome de Cristo, que abra os nossos olhos da fé, da alma, e o nosso coração faça entendedor, para que nós vejamos a Tua graça para com Elias, a mesma graça que em Cristo nos alcançou, e cuida de nós quando nós estamos abatidos, entristecidos e em desespero. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vimos domingo passado, Valdir, que Elias era um grande homem de Deus. Deus o fez grande. Elias era um homem como eu e você, disposto aos mesmos sentimentos, um pecador. Mas Deus fez grandes coisas por meio de Elias. Nós temos visto isso. Todavia, Elias aqui é encontrado, este grande homem de Deus, experimentando angústia, abatimento, tristeza, alguns até dizem depressão aqui. E é assim que nós encontramos este homem de Deus, este homem fiel, este crente como eu e você, mas também como eu e você, em um momento de abatimento, de profunda tristeza, de desânimo, sem forças para continuar a viver, tanto que ele pediu a Deus: Senhor, toma a minha vida, eu não quero mais viver. Isso mostra, como nós vimos domingo passado, meus irmãos, que é um falso conceito acreditar, Mateus, meu querido irmão, que a vida cristã exclui tribulação, exclui angústias e lamentos. É uma mentira acreditar nisso.
A vida cristã, meus irmãos, é uma vida também de sofrimento, Pedro. É também uma vida, Silas, de tribulações, muitas vezes de abatimento, como o de Elias. Mas ao mesmo tempo nos ensina que nós devemos ter uma perspectiva real da vida cristã, que envolve cruz, que envolve luta, que envolve quedas, mas ao mesmo tempo ter a convicção plena, correta, de que nós somos homens falhos, de que nós não somos super-homens, de que nós somos pecadores, redimidos, é verdade, mas que temos nossas muitas fraquezas. Bom, meus irmãos, nós vemos Elias aqui, como começamos a ver domingo passado, tendo fugido do Reino do Norte, indo para o extremo sul, fora do território que era, de fato, o território que mandava e governava Acabe e Jezabel. E ele então, deixando o seu servo, o seu ajudante em Berseba, partiu para o deserto. E lá ele encontrou um zimbro, que é um grande arbusto. Um zimbro era um arbusto, uma árvore que poderia chegar até 2,7 metros e que possuía uma vegetação, uma folhagem muito rica, dando uma sombra muito agradável. E diz o texto então que ele se colocou debaixo daquele zimbro e fez aquela oração ao Senhor. Elias era um homem de oração, mas essa oração obviamente reconhece a fraqueza de Elias quando ele pede ao Senhor que tome a sua vida. Mas é interessante nós pensarmos aqui, irmãos, que o problema de Elias, sim, era um problema espiritual. Era um problema de má compreensão daquilo que Deus deseja que nós compreendamos. Mas há outros pontos aqui que são importantes, que são periféricos, mas têm uma importância em nos mostrar como é que Elias chegou àquela condição. Tem alguns pontos aqui importantes para entender melhor o que levou Elias, além do problema espiritual, da fraqueza espiritual, que é o central aqui, como nós veremos. Algumas outras coisas levaram Elias àquele estado. Primeira coisa, que não é o central, mas é periférico ali e faz diferença. Primeira coisa, Elias estava exausto, estava cansado fisicamente. E a gente sabe, quando a gente está cansado fisicamente, isso fala muito a alma da gente. Isso mexe no nosso humor. Isso tem implicações. Nós somos uma unidade, eu e você, uma unidade psicossomática. Nós não somos só alma. Nós somos corpo também. E nós não somos só corpo. Nós somos alma. O Paulo não é só corpo. Eu dou um exemplo disso, que, se Deus não voltar antes, alguns de vocês aqui estarão no meu velório, eu espero, né? Talvez. Quando eu for chamado. E aí vocês estarão lá diante do meu caixão lá, né? Aí alguém vai falar, bate na madeira, né, pastor Paulo? Bate na madeira, né? Não adianta não, meus irmãos. Se Cristo não voltar antes, eu vou partir, né, para a glória lá, né? Que bendito dia será também, certamente, inigualável. Mas aí, vocês estarão lá diante do meu caixão. E vocês vão falar assim, o pastor Paulo não está mais entre nós. Aí alguém pode dizer, mas ele está aqui, olha ele aqui. Não, mas esse aí não é ele. É o corpo dele. Mas a alma dele não está mais aqui. A ideia é que a pessoa é uma unidade. Aquela pessoa está com o corpo lá, mas ela não está mais lá. Não é ela. Por quê? Porque falta algo. Ela não é só aquele corpo. Então nós somos uma unidade psicossomática. O que acontece com a nossa alma, acontece com o nosso corpo. E o que acontece com o nosso corpo tem implicações na nossa alma. E é por isso que o aspecto físico de Elias aqui acaba influenciando no estado dele. Olha só o que diz o texto. O texto diz que, primeiro, a gente viu que Elias não comeu, lembra? Tanto que ele vai chegar aqui nesse deserto, debaixo do zimbro, o anjo, como nós vimos, vai acordar e diz, levanta, come e bebe. Ele não tinha comido ainda, Acabe tinha comido. Ele disse para Acabe, né? Quando lá no Monte Carmelo ainda, come porque a viagem é longa, de volta a Jezreel, e a chuva pode lhe pegar, então se prepare e vai logo. Mas Elias não teve tempo de comer, estava exausto. E lembra que ele andou? Ele fugiu, ele andou quilômetros e foi uma caminhada longa, extensa, por um território muito hostil, de montanhas e vales. E ele estava cansadíssimo, irmãos. O profeta de Deus passou o seu tempo na montanha em oração, não comeu lá no Carmelo.
Então correu 29 quilômetros até Jezreel. Depois correu para salvar a sua vida mais ou menos 145 quilômetros até Berseba. Ele estava exausto quando ele chega debaixo daquele zimbro. Por isso, de certa forma, obviamente, interferiu no estado dele. Mas não é só isso não, ele estava só. Ele não tinha companhia. O texto diz que ele deixou o seu servo em Berseba. Olha aí, 19:3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele estava sozinho. E é muito comum, eu acho que disse isso no outro sermão, no domingo passado, é muito comum quando nós estamos tristes, querer ficar sozinhos. Não é assim? A gente quer ver ninguém. E Elias deixa o seu servo dele, ao invés de se valer de companhia, ele prefere ficar sozinho e a solidão entristece. E aqui você vê, o Salmo 133 diz o quê? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não é sozinhos, é unidos. Mas Elias aqui, de maneira errada, ficou só, preferiu a solidão. Isso certamente trouxe peso à sua alma também. Então nós estamos vendo algumas coisas periféricas que podem ter prejudicado Elias para que ele chegasse naquele estado. Não é a coisa central, mas fazem parte, ajudaram Elias a se encontrar profundamente triste ali. A terceira coisa, meus irmãos, é a oposição que ele enfrentou. Irmãos, oposição desgasta. Você já teve alguém contra você? Fazendo coisas, procurando, planejando coisas contra você? Tentando te prejudicar lá na sua empresa? Tentando lhe prejudicar? Tentando lhe fazer mal? Isso cansa, isso desgasta, não é verdade? Nós não gostamos de ter oposição contra nós. E Elias enfrentou oposição. Ele enfrentou a primeira oposição dos profetas de Baal, 450, não foi qualquer oposição. E depois ele encontrou a oposição de Acabe e Jezabel, a ameaça de Jezabel que ia matá-lo se ele não fugisse. Oposição após oposição trouxe desgaste a Elias. Meus irmãos, então nós vemos aqui 3 problemas que Elias enfrentou que fizeram parte de todo esse estado que ele se encontrava. Exaustão física, solidão e oposição. E para esses 3 problemas, a Bíblia tem resposta. A Bíblia ajuda nesses 3 problemas. Primeiro, exaustão física. Irmão, se estivermos cansados fisicamente, e nossos tempos são tão corridos, nós entramos num ciclo de trabalho, de resolver problemas, e nós não paramos para descansar. Se estivermos cansados, devemos fazer, irmãos, uma pausa. Aliás, o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia que nós paramos com os nossos compromissos ordinários, seculares, e vamos à igreja, no culto, para descansarmos na palavra do Senhor, para sermos animados, alimentados espiritualmente, é um dia de descanso para a alma. Um dia em que a alma se alimenta, ela come. Bendito seja o dia do Senhor, o sábado cristão, o domingo. O dia que nós devemos parar com tudo, para descansarmos. Nós precisamos de descanso. Elias é a prova disso. Ele precisava descansar. Nós precisamos também de cuidar da nossa saúde. Um corpo que tem saúde é um corpo descansado. Um corpo enfermo é um corpo que não tem descanso. Olha o que a Bíblia diz sobre exercício físico. A Bíblia também fala de exercício físico. Olha o que diz. Paulo vai dizer assim a Timóteo. Timóteo, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade é a vida com Deus. A vida com Deus para tudo é proveitosa, porque essa vida com Deus, a piedade, tem a promessa da vida que agora vai te abençoar agora, e na que há de vir ou de ser. 1 Timóteo 4:8. Perceba que Paulo fala a Timóteo que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas é pouco comparado à piedade. O que adianta eu ter saúde e minha alma ir para o inferno? De nada. Mas, se eu for crente e ainda, segundo o mandamento de Deus, a palavra dele, cuidar do meu corpo para servir melhor a Deus, isso não é bom? Imagine, irmãos, eu me lembro que
quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu cuidava muito pouco da saúde. Meu pai falou comigo, meu pai, pastor também, né? Pela graça do bom Deus, homem pecador como eu, porém, salvo pela graça, ele disse, olha, Paulo, você tem que cuidar da sua saúde. E eu sempre achei que era uma questão só estética, sabe? De parecer mais jovial, né? Mais atraente, mais bonito. Porque geralmente se liga a essa questão, né? A questão da estética, do corpo saudável, da saúde, para você ser mais bonito. Meu pai, ele inverteu isso, embora isso seja consequências, né? Irmãos, claro, a pessoa saudável vai ter a melhor aparência, né? Óbvio. Mas isso seja só uma implicação secundária. O principal é você ter saúde para servir a Deus. Aí meu pai disse, olha, você será um pastor. E a sua igreja vai sofrer se tiver um pastor doente. Um pastor doente não pode visitar. Um pastor doente não pode ir para a igreja domingo porque vai estar doente. Então você tem que cuidar do seu corpo para servir a Deus melhor. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Elias devia descansar para servir a Deus melhor. E ele estava exausto. Ele se envolveu tanto que esqueceu de comer, descansar. E Deus agora vai alimentá-lo. Olha, tem hora também para parar. Não é pecado. Tem hora do descanso. Não é pecado. Descansar mais do que trabalhar é pecado. Deus deu 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Mas deu o dia do descanso. E é pecado rejeitá-lo, negá-lo, saber a hora de parar. Portanto, irmãos, atentemos para isso. Deus quer que nós descansemos, que cuidemos de nossa saúde, para servi-lo melhor. Ok? Mas vamos mais. Fome. Elias teve fome. O nosso corpo, irmãos, se o nosso corpo estiver à beira do colapso, devemos começar a fazer refeições equilibradas. Deus nos deu alimento. Todo alimento que Deus deu é bom. Todo alimento que Deus deu é bom. A ciência, né, vira e mexe e condena um alimento, depois volta atrás, fala que aquilo fazia mal, agora faz bem, é confusão. A gente parte do princípio que tudo que Deus deu para nos alimentarmos é bom. Alguns acham que carne não é bom. Irmãos, Deus deu a carne. Depois do dilúvio, Deus disse a Noé e a sua descendência, que somos nós, comei da carne dos animais. Deus ia dar algo mal? Deus ia dar algo mal? A Bíblia diz que Deus é a fonte de todo o bem. Toda dádiva vem de Deus. Deus deu ao homem carne. É mal? Carne faz mal? Deus deu. É claro que comer demais. É claro que um tipo de carne pode fazer mal. Uma carne processada demais, muita carne. Mas tudo que Deus criou é bom. Todo o alimento que Deus deu é bom. E uma dieta equilibrada glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Ajuda-nos a ter uma saúde melhor, a termos mais força. Quando nós comemos, nós estamos mais dispostos. As mulheres que digam, né? As mulheres, o humor muda quando se alimentam, né? E homens também. Então, irmãos, comamos para a glória de Deus. Não com glutonaria, mas comamos para a glória de Deus. Isso tudo é bênção do Senhor. Elias precisava comer. O que Deus deu? Comida para ele. Deus deu comida. Você precisa comer. Você precisa ter força. Ok? Vamos lá? Solidão. Era um problema de Elias, não era? Deus também nos dá, de fato, a ordem de não vivermos sós. Irmãos, se estivermos isolados, devemos ir à igreja, à comunhão dos santos e se valer dos nossos irmãos, como companheiros de fé, como irmãos na fé, como amigos no tempo da tribulação. Lá no livro de Jó, lembra-se quando Jó passou por tudo que passou, né? Deus estava provando ele e aperfeiçoando ele ali. A Bíblia diz que os amigos de Jó foram ter com ele, né? E eu acho tão gostoso lá, tão bendita aquela parte que diz que eles chegaram, quando Jó estava triste, ali, sentado, né, debaixo do pó e tudo mais, por tudo que havia acontecido, eles sentaram do lado de Jó e ficaram lá em silêncio, só do lado dele. Aliás, eles deviam continuar assim o tempo todo, né, calados, né, que eles falam um monte de bobeira, né? A melhor parte deles é quando eles sentaram ali e ficaram calados. A companhia já vale, não precisa falar muito não. Irmãos, é uma verdade, sabia? A companhia já vale. Só do fato de você ter alguém com você no seu sofrimento, de alguém te visitar, estar ali, ler um texto bíblico,
Às vezes eu falo, às vezes a gente passa assim uma dificuldade assim, ai pastor, não sei o que falar numa situação que a pessoa está sofrendo, dependendo do sofrimento, eu não sei o que falar. Leia a Bíblia. Você quer coisa melhor? Você fala não, estraga não. Leia a Bíblia. Pega um salmo e leia o salmo. Só cuidado, viu? Cuidado com o salmo que você lê. Porque uma vez fui fazer uma visita, quando eu era ainda, mesmo de igreja, nem seminarista eu era ainda. Fui com um membro da igreja, meu pai que era pastor, visitar um enfermo no hospital, com um diácono, e o diácono pediu para ler um salmo, e foi ler o salmo, e leu aquele salmo assim: os meus pés descem a cova, já sou contado como os mortos. Aí não, né? Aí é te matar, como diz o outro, né? Então tem que ter cuidado com o salmo que vai ler. Mas leia a Bíblia com a pessoa, leia a Bíblia, e você fará um bem tremendo, porque a Bíblia tem poder de consolar, poder de restaurar, poder de fortalecer. Irmãos, vivamos em união. Quando nós estivermos tristes e abatidos, não fujamos da comunhão dos santos, pelo contrário, é o lugar certo onde nossa alma encontra também a santa companhia de irmãos que estão sofrendo como nós estamos sofrendo, de irmãos que já passaram pelo que nós estamos passando, de irmãos crentes, de amigos fiéis. Então não há melhor lugar do que a igreja e melhor grupo do que os santos para nós nos valermos deles também quando nós estivermos em tribulação e tristeza. Elias falhou em deixar o moço lá. Poderia ser de grande ajuda a ele. Até o Senhor Jesus Cristo se valeu de amigos. Fernando, olha só. Eu acho tão bendito isso. Até na hora da angústia do Senhor Jesus Cristo, ele levou lá no Getsêmani Pedro, João e Tiago para junto dele. Lembra? Ele pegou esses 3 discípulos e falou com eles: venham comigo. Eu vou ali orar, eu quero que vocês estejam comigo. Ele se valeu de companhia. O Senhor Jesus. Podia falar assim, né? Eu não preciso não, porque eu sou o Messias. Mas ele se valeu de companhia naquela hora difícil. Nós também devemos nos valer de companhia dos santos. Deus não nos uniu aqui à toa, irmãos. Deus não nos fez irmãos em Cristo de maneira impensada ou de maneira vã. Ele nos uniu aqui para que nós consolemos, fortaleçamos, amemos uns aos outros, para nós vivermos juntos. Ok? Oposição. Como é que a Bíblia resolve oposição? Irmãos, uma das coisas que eu creio que biblicamente pode nos ajudar a nos fortalecer quando alguém se opor a nós, é entender que quando nós vivemos para Deus, nós teremos oposição. O simples fato de entender que quando você tem um compromisso com Cristo, e isso vai trazer oposição a você, já te ajuda, te prepara para a oposição. O problema é que a gente não está preparado, a gente acha que todo mundo vai gostar da gente e tudo mais. Mas quando você assume um compromisso com Cristo, isso pode trazer problemas, e certamente trará algum problema para você, por alguém que não entende a sua posição, por alguém que seja ainda imaturo, ou alguém que esteja em rebeldia. Então, se você entende que a vida com Cristo traz dificuldades e tribulações, você já começa bem, se preparando para isso quando acontecer. Elias não estava preparado, né? Ele achou que depois da vitória no Carmelo, que Deus deu a ele, as coisas iam se consertar, como a gente viu no domingo passado, rapidamente. E aí ele teve que enfrentar a oposição de Jezabel. As coisas não mudaram como ele pensava. Ele não estava preparado para a oposição. Mas quando nós estamos preparados, já é de fato um ganho, um benefício. Você já sabe que por ser crente, o mundo vai se opor a você. E você, de certa forma, tem que esperar o ódio do mundo, como Jesus disse: se o mundo odiou a mim, vai odiar vocês. Eu digo, irmãos, que pessoas que buscam ser muito amadas são pessoas que geralmente, quando não são muito amadas, caem em grande tribulação e tristeza. Nós geralmente esperamos, e Deus nos guarde isso, de ser muito amados. A gente acha que todo mundo gosta da gente. Então a gente tem um entendimento nosso, a gente superestima a gente demais. Então a gente acha que todo mundo vai gostar da gente, todo mundo fala bem da gente, e quando acontece de alguém falar uma coisa, alguém criticar, a gente despenca. Porque a gente acha muito da gente. O problema é esse. Se eu e você nos entendemos como pecadores redimidos pela graça, mas pecadores, homens falhos, vai ser mais fácil suportar a oposição, vai ser mais fácil suportar a crítica. E você mesmo já se critica. A pessoa que está te criticando é só mais uma. Porque você já faz isso. Agora, quando você nunca se critica, você e eu sempre achamos que nós fazemos tudo bem. Qualquer pessoa que fizer o mínimo reparo já vai...
Então, irmãos, cuidemos para entender bem a nós mesmos e o que significa ser cristão. E estaremos preparados para uma possível oposição. Teremos mais força nisso. Ok? Agora, eu falei, irmãos, olha só, atenção. Eu falei de algumas coisas periféricas que ajudaram Elias a chegar no estado que chegou. Só que tem a principal. E qual foi a principal? Segundo o texto que nós entendemos aqui. A principal é que Elias, e eu acabei de dizer isso de certa forma, esperava muito dele mesmo. Ele esperou muito dele. Ele esperou pouco em Deus e muito nele. Ele confiou muito nele e pouco em Deus. Daí veio toda a tristeza e a frustração dele. Como é que a gente sabe disso? Pelo que ele diz na oração. Olha aí, versículo de número 4. Vamos ver juntos? Basta, toma agora, ó Senhor, a minha... Irmãos, vocês comeram antes de vir para o culto? Estou brincando. Irmãos, vamos ler forte, vamos lá? Basta, toma agora... Viu? Sim, agora sim, muito bem. Como vocês costumam fazer bem, leram forte, legal, obrigado, irmãos. Irmãos, basta, disse Elias ao Senhor, toma agora a minha alma. Agora veja aqui, agora que a gente sabe que Elias esperava muito dele, pois não sou melhor que meus pais. Talvez Elias, Ana, tenha achado, Felipe, que era Arthur, que era melhor do que os pais dele. Irmãos, vocês já pensaram, dá para pensar nesse texto conhecido de 1 Reis, que Elias pode ter achado que ele era o Messias? Isso não é tão difícil. Pense em Elias, um profeta que Deus levantou, um homem fiel que vai ressuscitar mortos. Lembram-se do menino que ele deitou por cima dele e veio a vida? Que através da oração dele vai parar de chover. Imagine os homens olhando isso. Imagine os homens olhando. Um homem ora para que não chova e o céu fecha. O homem deita em cima de um menino, ora por ele, o menino passa a viver de novo. O que estava morto viveu. O homem faz oração a Deus e sabe o que vem do céu? Fogo vem do céu. Que isso? Não é este homem o Messias prometido? Tanto que vocês se lembram que no Novo Testamento, quando João Batista aparece, o que eles perguntam para João Batista? És tu Elias? És tu Elias? És tu o Cristo? Talvez Elias deixou se levar por isso. Não é verdade? Não é muito nosso? Quando Deus começa a nos usar, nós começamos a entender que as coisas não andarão sem a nossa presença. Que nós é que fazemos o negócio acontecer. Por que Elias não poderia ter pensado assim? Já que ele é um homem como eu e você, disposto aos mesmos sentimentos. Às vezes nós sentimos assim, que nós somos muito importantes porque Deus tem nos usado. Talvez Elias esperava muito dele. E aí quando Jezabel ameaçou ele, ele viu que ele era um covarde, sem Cristo mesmo. Ele foi e fugiu, e agora ele diz, olha, eu não sou melhor que os meus pais. Os pais aqui de Elias não são genitores. Os pais aqui é um termo que é a designação dos profetas anteriores, dos líderes anteriores, dos líderes do povo de Deus. Ele diz, eu não sou melhor do que os líderes anteriores. Talvez ele tenha pensado que ele era. E agora ele viu fraco, em sua covardia, triste, abatido, que ele não era nada daquilo que ele pensava. Irmãos, Elias não era o Messias esperado. Ele não era o profeta que Deus prometeu por meio de Moisés. Como cada um deles, dos profetas anteriores, Elias era também um pecador, como eu e você. Ele estava deprimido por não ser melhor que seus pais, porque sabia que o povo de Deus, e ele mesmo, agora ele sabia que ele e o povo de Deus precisava mais do que qualquer outra coisa de um profeta melhor do que os seus pais, e ele não era. O povo de Deus e Elias precisavam de um Salvador, de um profeta maior. Lembram-se os ofícios de Cristo? Entre eles, profeta. Precisavam de um Salvador sem pecado, não como Elias, que temeu, mas um Salvador que não temeria. Um Salvador que não abandonaria a sua vocação como Elias abandonou a dele. Elias não quer ser mais profeta, ele quer morrer. Então Elias começa a entender que ele precisa de alguém muito maior do que ele.
de um profeta que não abandone a sua vocação, que seja fiel até a morte. Ele precisa de um Salvador que não recue diante da morte. Porque Elias recuou. Quando Jezabel disse, se ele permanecer aqui, eu vou fazer com ele o que ele fez com os meus profetas, vou matá-lo. Ele fugiu, ele recuou, ele teve medo. Ele precisava de alguém que não recuasse diante da morte, que não tivesse medo. E quem é este, irmãos, senão o Senhor Jesus Cristo? Assim também, irmãos, como Elias, muitas vezes nós achamos que somos salvadores da nossa própria vida e daqueles que nos cercam, não é verdade? Muitas vezes nós achamos que vamos salvar nossos filhos, que se nós não cuidarmos dos nossos filhos, ninguém vai cuidar. E eu não estou dizendo aqui que pais não devem cuidar dos filhos, por favor, mas que pais não são salvadores de última instância dos seus filhos. O seu filho está agora pequeno, está com você, daqui a pouco ele cresce, vai para a faculdade, você não pode acompanhar. O que ele vai ouvir lá, como é que ele vai entender? Você não vai poder. Você vai ter que confiar em alguém mais poderoso do que você. Você vai ter que descansar em alguém mais poderoso que você. Você vai ter que descansar em alguém que está em todo lugar. Alguém que é onipresente. Porque você não é. Você não é melhor que seus pais. Como Elias disse e reconheceu. A realidade se impõe implacavelmente. Nós não somos salvadores de nós mesmos, nem dos nossos. Nós não podemos salvar a vida dos outros, nem os consertar, não é verdade? Às vezes você está orando pelo seu marido, para ele ser um crente melhor, mas você vê que a coisa não está acontecendo, e por mais que você tente, as coisas não acontecem. Você está orando pela sua mulher, para ela te respeitar mais, e as coisas não acontecem, e o seu filho ser mais santo, e a coisa... É porque não é, meus irmãos, pela nossa força que isso acontece. Nós precisamos de um Salvador maior. Nós precisamos confiar em alguém maior do que nós mesmos. Esse é somente Jesus Cristo. É nele que nós devemos colocar toda a nossa ansiedade quanto à nossa salvação e a dos nossos. É nele que a nossa alma deve descansar. É na sua graça que a nossa alma deve esperar. Olha o que Pedro diz. Lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso Deus. Ele pode não só suportar todas as coisas, mas resolver todas as coisas. O que eu e você não podemos fazer, o que Elias não podia fazer, Jesus Cristo pode. Jesus é aquele que exausto, sozinho e sofrendo toda a oposição do mundo e de Satanás, não recuou diante da morte e triunfou sobre todas as coisas. Ele é aquele que passou por tudo que Elias passou, mas não como Elias passou. Ele passou por tudo que Elias passou, mas não como Elias passou. Ele também esteve exausto. Ele também foi deixado só. Ele também enfrentou toda a oposição, a maior oposição que ninguém jamais enfrentou, todo o inferno e o mundo contra ele, e ele os venceu. Nós temos alguém em quem descansar. Nós temos alguém que é por nós, um todo-poderoso rei, rei forte. Ele cuidará de nós. Ele não só nos salvará, como tem feito, mas salvará aqueles que nós entregarmos a Ele. Ele tem poder para isso. E hoje, Cristo está te chamando aqui, pela palavra dEle, a confiar nele, a descansar nele, a entender como Elias entendeu, nós não somos melhores que nossos pais. Nós não podemos abraçar o mundo. Nós não podemos sequer cuidar das nossas coisas. Mas Cristo pode. Cristo pode. Irmãos, olha o versículo 5, vamos até aí o versículo 8. Deitou-se Elias, depois de orar a Deus, debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. Irmãos, Elias podia estar se sentindo profundamente desamparado e abatido, mas Deus ainda o amava. Quando Elias já não aguentava mais, irmãos, ele descobriu que a graça de Deus é maior. A graça de Deus é suficiente.
E Yahvé continuou amando o seu profeta. Mesmo o profeta que fugiu, o profeta covarde, o profeta que não creu como deveria, ele continuou sendo alvo, Yara, do amor de Deus. O amor de Deus não mudou por Elias. Deus não deixou de amá-lo menos, como o amou lá no Monte Carmelo, quando ele foi o instrumento de Deus para a vitória sobre os profetas de Baal. Deus o amava da mesma forma. Deus o amou na vitória, Deus continuou amando na sua queda. Deus o guiou nos vales e pastos verdejantes e também no vale da sombra da morte. Deus continua amando Elias. Apesar de Elias, Deus continua amando a ele. Foi o que Davi diz, lembra? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Elias estava ali sozinho, mas todavia ele não estava só. Nós nunca estamos sós. Em última instância, nós nunca estaremos só. O Senhor Jesus está sempre conosco. E diz o texto então que um anjo enviado do Senhor foi e tocou em Elias. E é interessante que alguns teólogos acham que esse anjo aqui é o Senhor Jesus Cristo. É a pré-encarnação dele. É o Senhor Jesus Cristo indo ao encontro do seu profeta, o enviado. O anjo significa enviado. O enviado de Deus foi até Elias e tocou-lhe e disse: levanta e come. Versículo 6. Olhou Elias e viu, junto à cabeceira, junto à sua cabeça, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Irmãos, quando Elias era forte na fé e na oração, bastava receber o pão e a carne dos bicos dos corvos, lembram-se? Mas quando Elias se encontrou fraco, foi necessário um anjo. Deus sabe medir quando é que nós precisamos da ajuda dele, maior, de fato, e mais presente. Lembra do que Paulo diz? Deus não nos dá aprovação a qual nós não podemos suportar, mas juntamente com a aprovação nos provê livramento, para que nós possamos vencer a provação. É isto. Aquele momento não requeriria corvos, mas um anjo que falasse com Elias. Porque Elias estava triste, estava abatido. Ele precisava ouvir a voz do Senhor. E o anjo foi enviado a socorrê-lo. Irmãos, não é verdade aqui, meus irmãos, aqui o que acontece com Elias cumpre vários textos da Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz nos Salmos. Aos seus amados ele dá enquanto Elias estava dormindo. O anjo veio e disse: olha aí o pão, olha a água, come e bebe. Enquanto ele dormia, Deus estava providenciando. Olha o que Davi diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor, poxa, é o que Elias viveu. Olha só o que diz o Salmo 111. Deus dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança de fidelidade e amor para com eles. Mesmo que eles sejam fracos, Deus vai dar a eles sustento, porque Deus fez uma aliança com eles. Olha só o Salmo 54. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Elias viveu isso, certamente. É interessante que mesmo que o profeta não tenha conseguido manifestar uma reação positiva de gratidão à primeira porção de comida que Deus deu a ele, o anjo do Senhor voltou para encher o prato de Elias, mais uma vez. Olha aí, 7 e 8 para terminar. Vamos ler juntos? Leiamos juntos. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. O caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Meus irmãos, o melhor de tudo aqui é que a graça de Deus deu a Elias todas essas coisas e não o repreendeu. Você não vê aqui nesse texto nenhuma palavra de repreensão de Deus a Elias. Você não vê Deus falando com ele assim: seu profeta fraco, seu covarde, eu te sustentei lá com os corvos, eu te dei vitória contra os profetas de Baal mandando fogo, por que você fugiu?
Senhor, eu te dei graça para enfrentar 450 profetas e diante de uma mulher você foge. Você não vê? Uma palavra de repreensão do Senhor. É verdade que nos próximos versículos Deus vai falar algumas verdades para Elias, mas não era a hora, porque Deus sabe consolar. Deus é misericordioso. A palavra misericórdia significa que Deus se compadece da miséria de alguém. Deus entende a miséria do pecador. E Deus nos trata com misericórdia. O seu coração se importa com a nossa miséria. Isso aqui é maravilhoso. Visto que Elias havia abandonado o seu chamado, ele não poderia recorrer a seu mérito pessoal para reivindicar qualquer coisa da misericórdia de Deus. No entanto, não há nenhuma repreensão de Deus nessa passagem. Mais tarde, quando Elias chegar ao Monte Horebe, Deus o corrigirá em relação a algumas coisas. Mas agora, ainda não. Não é a hora. Deus sabe como tratar os seus filhos. Debaixo desse pé de zimbro, Elias, apesar de toda a sua fraqueza, falta de fé, desgosto com a providência soberana de Deus, foi alvo mesmo assim da graça do Senhor. Deus continuou chamando o seu profeta para o ministério. Isso é maravilhoso, né? Lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí, terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí o Pedro diz. Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu muito, porque ele lembrou que ele negou 3 vezes. Aí diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor conhece a minha fraqueza, sabe que eu sou um pecador, mas sabe que ainda que eu seja fraco, o meu amor por ti, ó Deus, é sincero. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Aí o Senhor Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. O nosso Deus é misericordioso. Ele tem paciência conosco. E olha que nós falhamos muitas vezes. Mas Ele é sempre paciente conosco. Mas Ele não é só paciente, não. Ele é poderoso para nos santificar. Ele é poderoso para fazer com que eu e você falhemos menos. Sejamos mais santos, porque a sua misericórdia é também santificadora. Ele nos suporta, Ele tem paciência conosco, Ele nos carrega como um pai ao filho. Mas Ele também nos leva à varonilidade perfeita. Ele também nos transforma à imagem do seu filho. Ele faz a obra completa. Deus é misericordioso e bom, irmãos. E que bom ter um Deus que entende a nossa miséria, que entende as nossas falhas. Ele as corrige, é verdade, mas Ele sabe tratar conosco. Senão, nós já tínhamos sido destruídos. Nós já tínhamos sido destruídos. Mas Ele é paciente, longânimo, assaz benigno e de muito grande misericórdia. E se você é um crente, e se eu sou um crente, certamente eu e você sabemos disso melhor do que ninguém. Que você e eu conhecemos nossos pecados. Como diz Davi, eles estão sempre diante de nós. Nós sabemos toda a nossa luta de fazer o bem que tanto desejamos, mas muitas vezes não fazemos. E da paciência e misericórdia em Deus em nos tratar, como Elias, como tratou Elias aqui. Levanta e come. Sem nenhuma palavra de repreensão. Levanta e come. Porque o caminho te é sobremodo longo. É interessante, aqui eu vou para o final, é interessante que Elias, depois que levantou e comeu, diz o versículo 8, ele fez uma caminhada até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o monte também que nós conhecemos como Monte Sinai. São ali sinônimos para o mesmo monte. O Sinai é o Horebe. Você se lembra o que aconteceu no Sinai? Quem esteve lá antes de Elias? Moisés. Esteve no Sinai, lá em Êxodo. Foi lá que ele esteve por 40 dias e 40 noites. Diz o texto aqui do versículo 8, que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Moisés esteve no Horebe, no Sinai, 40 dias e 40 noites. O texto, a história, a providência narrada, na história inspirada pelo Espírito Santo, está ligando Moisés e Elias, está fazendo semelhanças aqui. Elias caminhou ao Horebe, ora,
Moisés esteve no Horebe. Elias caminhou até o Horebe 40 dias e 40 noites. Moisés esteve no Horebe 40 dias e 40 noites. Moisés recebeu as tábuas da aliança no Horebe, da mão de Deus. Elias, no decorrer do texto capítulo 19, vai dizer a Deus que o povo dele quebrou a sua aliança. O texto está ligando Moisés e agora o mais importante, ambos no Monte Horebe tiveram um encontro com Deus, não foi? Esses dois homens estiveram em outro monte, lá no Novo Testamento, e eles estiveram juntos naquela oportunidade, e eles também estiveram diante dele na presença de Deus, o Senhor Jesus. Lembram-se? Estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias. Jesus Cristo é Deus. Lembra Elias? Elias precisava de um Salvador maior do que ele, maior do que os seus pais. Ele o encontrou pessoalmente. Ele esteve diante da glória de Jesus Cristo. Ele viu a glória de Cristo. Como aqueles 3 discípulos também viram no Monte da Transfiguração. Que bendito, né? Que bendito. Moisés e Elias diante do Senhor Jesus Cristo, no monte, diante do próprio Deus, como eles estiveram aqui. Mas eu termino. Irmãos, a graça de Deus nos basta, como bastou Elias. Foi o suficiente para levantar Elias, para tratar com a fraqueza dele. Isso é um bom exemplo para pais que estão aqui hoje. É também, não só, mas é para vocês pais que estão aqui hoje. Ou para as mães, né? Hoje comemora-se também o Dia das Mães, né? Irmãos, a graça de Deus basta para os seus filhos. Vocês devem confiar seus filhos a Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai salvar os seus filhos. Não são vocês. É Jesus Cristo que faz isso. Vocês vão, de fato, ajudar o Senhor Jesus Cristo ensinando a seus filhos a amá-lo, a confiar nele, educando seus filhos na lei do Senhor, no conhecimento de Cristo, sendo exemplos de piedade para os seus filhos. Mas quando vocês, pais, se sentirem impotentes diante das dificuldades de seus filhos, lembrem-se, vocês têm um Salvador melhor do que vocês, muito melhor para cuidar dos seus filhos. O Senhor Jesus Cristo. A graça dele nos basta. Mas o que isso mostra, acima de tudo, a graça e a paciência que Deus teve com Elias, é que nós temos a mesma graça e longanimidade conosco, da parte de Deus, em Cristo Jesus. Jesus Cristo, nele nós encontramos descanso para as nossas almas. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Elias estava. E eu vos aliviarei. A vida está difícil? A sua casa, lá na sua casa, a provação é grande. Seus parentes não são crentes. Lá no seu trabalho, você tem que conviver com gente que está te perseguindo. Você tentando ser crente e tem muita gente que não te entende nesse processo. A vida muitas vezes é difícil. Mas Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo é aquele também que afirmou: eu sou o pão da vida. Lembra? Elias foi alimentado com pão. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta jamais viverá, sempre viverá, jamais morrerá. E quem de mim se alimenta tem a vida eterna. Jesus Cristo diz também isso em João 6,35. Jesus Cristo, nele, encontramos o perdão para os nossos pecados, sem qualquer repreensão, depois de aceitá-lo. Agora, pois, diz Paulo, já não há nenhuma condenação, nenhuma prova de condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, eu termino. Assim como Elias, em um momento de profunda tristeza e desânimo,
fugiu para debaixo daquela árvore, daquele zimbro, fujamos eu e você para debaixo da cruz de Cristo. Assim como Elias fugiu para debaixo daquela árvore, onde ele foi consolado por Deus, nós fugimos para debaixo da cruz de Cristo. Ali, debaixo da cruz de Cristo, nós nos alimentamos com o verdadeiro pão da vida, que é o seu corpo partido por nós. Ali, debaixo da árvore, do madeiro, da cruz de Cristo, nós desfrutamos e descansamos do seu amor fiel que se entregou por nós para nos salvar dos nossos pecados e do inferno para sempre. Ali, debaixo da cruz de Cristo, nossas lutas e sofrimentos nesta vida perdem toda a importância diante do Rei da dor. Debaixo da cruz de Cristo, nossos pecados não nos podem mais condenar, porque foram cravados e cancelados em sua cruz. Ali, Bruno, debaixo da cruz de Cristo, encontramos paz para as nossas almas cansadas. Ao conhecer e meditar na grande e eterna salvação que Cristo alcançou para nós, seu povo, sua igreja. Debaixo da cruz, todas as nossas queixas se tornam hinos de louvor, por sabermos que em Cristo Jesus todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ali, debaixo da cruz de Cristo, a sua graça nos basta. Amém, irmão.